Na capital do Oeste, mas tem um belíssimo pôr do sol nesse começo de semana, hoje, segunda-feira. Agora 6h55 e o assunto é transporte público. Depois de entender o momento que Foz, Cascavel e Toledo passam quando o assunto é o transporte público, eu te convido a ver, a partir de agora, o cenário enfrentado por dezenas de pessoas todos os dias aqui em Cascavel. Nós fizemos o seguinte: Raul Estanásio e Ivonei Cardoso fizeram o trajeto que moradores do bairro Paulo Godoy e Santa Cruz fazem quase que todo dia. Gente, foi um caos, hein? Só vendo para entender o que esses usuários passam na prática. Veja só. Essa a correria que a gente consegue perceber de quem precisa enfrentar o transporte público de Cascavel. Olha o movimento das pessoas aqui precisando do embarque para voltar para casa. Gente para lá, gente para cá, gente procurando ônibus, desembarca de um, embarca no outro, e é aquela correria para conseguir o transporte e não perder, para conseguir chegar em casa ou nos compromissos sem perder a hora. Agora, inclusive, a gente vai acompanhar o dia a dia dos passageiros. A nossa equipe entrando aqui. Esse ônibus saindo aqui da região. Vocês têm que filmar as vovozinhas sentadas. Já presta atenção, aqui no começo já. Como é que é? Tem que filmar as vovozinhas sentadas que usam o assento do idoso, da mãe com criança, que não cede nem para uma mãe que tem duas crianças. Deixa eu passando por aqui, a gente vai gravando aqui e a gente vai passando. É, gente, se quiser descer agora seria um problema, não, porque realmente não tem jeito. E aqui tem as crianças aqui na porta, o senhor aqui também segurando na barra, e a gente vai passando aqui realmente para falar dessa superlotação do ônibus, o transporte público aqui de Cascavel, viu? Todo dia assim? Todo dia. Esse horário é todo dia assim. E se não segurar direito? Cai. A gente vai apertando aqui, a gente vai passando, com licença. E é desse jeito, a equipe de reportagem passando aqui, justamente para mostrar a realidade. Esse ônibus saindo da região oeste em sentido ao Paulo Godoy. E é todo dia assim mesmo, gente? Assim mesmo? 5 horas sim. 5 horas sim. As imagens de Ivonei Cardoso junto com a gente aqui. E aí, idoso também às vezes aqui dentro e perigo aí. Sim, é assim, tudo apertado, só como vai cheio, nem dá pra se mexer. Não tem nem como balançar direito. É nem balança. Agora desceram algumas pessoas já, livrou espaço. Mas ao mesmo tempo que algumas pessoas descem, outras já sobem. Continuando assim a situação do transporte público de Cascavel. E a realidade, o que mais chama a atenção é que não é um caso isolado. Todos os dias o transporte público é dessa forma. Então, quem precisa trabalhar no centro aqui de Cascavel para voltar para casa, vai enfrentando essa realidade aqui. Então agora, nós, uma vez que estamos aqui fazendo a reportagem, mas quem vai todo dia realmente precisa enfrentar uma dura realidade. Todo dia é difícil, hein? Todo dia. Não é fácil não, né? Fazer o quê, né? E é um chacoalha pra lá, um chacoalha pra cá. Tem que segurar, tem que ser bom. A gente já tá na metade do caminho já. E a gente consegue ter uma ideia que desafogou o ônibus. Mas realmente são alguns minutos, os primeiros minutos até que o pessoal começa a descer, que a realidade realmente vai ficando difícil. Esse dia eu fui subir no ônibus, a Martina me empurrou, quase me derrubou. Quase derrubou. Ela fez assim, se não for, olha. E não adianta falar, eles não respeitam, são muito sem educação. Agora até que tem lugar vazio, né? Agora até que aliviou um pouquinho, né? Sim. Mas quando sai do terminal... É que nem sardinha.
Tudo imprensado. Vai chacoalhando o ônibus, vai ajeitando a carga. É. Mais ou menos assim o ditado. É, mais ou menos isso. Igual eu falo aí, se não segurar direito... Cai. Esse ônibus leva em torno de 40 minutos para fazer toda a volta. Sair do Terminal Oeste, passar pela região do Paulo Godoy e agora retornar. O que a gente percebe, inclusive, agora é um ônibus mais vazio, né? Poucas pessoas, se fizer a comparação com o horário que a gente saiu do Terminal Oeste. Aquela muvuca, aquela quantidade de gente, realmente já diminuiu bastante, que é o retorno, né? Estamos agora chegando aqui no Terminal Oeste, já é o retorno e é o horário que o pessoal, inclusive, desembarca. É difícil, né? É. É difícil. Não, é difícil. Todo dia isso? Todo dia, todo dia. É, a gente percebe realmente que todas as pessoas falam que é difícil, porque realmente... E o que a gente já percebe é o seguinte, ó, as pessoas vão desembarcando, vão descendo e já se forma, inclusive do lado de fora, a fila para o embarque. Ou seja, todo aquele tumulto voltou com o ônibus mais tranquilo, porém, a cena se repete, até porque olha o tumulto do lado de fora para que consigam retornar para casa ou para os compromissos, né? Realidade enfrentada por muitos deles. E como eu falei, o ônibus vai ficar lotado mais uma vez e vai fazer o trajeto de novo com a superlotação do transporte público de Cascavel. Essa linha que nós pegamos, então, é Paulo Godoy, Santa Cruz, uma linha específica, até para deixar claro para você que está nos acompanhando, horário de pico, a nossa equipe acompanhou de perto e você viu o resultado aí. A gente está conversando agora com a Larissa Boing, ela que é responsável, que é coordenadora da área de transportes, então, da Transitário, inclusive, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa linha. Primeiro, Larissa, obrigado, bem-vinda à nossa nova casa, é a primeira convidada do Cidade Alerta, aqui nossa primeira entrevistada, para a gente discutir comunidade, mobilidade urbana. Nesse caso específico, nessa linha, existe algum problema ou alguma questão aí pontual ou um novo projeto, por exemplo? Boa noite. Boa noite, Wagner. Primeiro, parabenizar pelo estúdio, ficou lindo. Agradeço por ser aí estrear como entrevistada. Bom, essa questão do transporte coletivo, principalmente nos horários de pico, nós sabemos que há sim gargalos em várias linhas, não é uma realidade exclusiva só dessa linha Paulo Godoy e Santa Cruz. Claro que a linha Paulo Godoy, recentemente, com a mudança do SISOP para a região, aumentou ainda mais a demanda. Mas essa que a gente percebeu no VT, ela é dos usuários habituais da linha. A gente não pode também atribuir que esse aumento é em razão do SISOP, justamente porque os horários que são utilizados são nos horários de pico. São linhas que têm uma frequência relativamente alta em relação a outras que temos no município. A linha Paulo Godoy, a cada 10 minutos temos um veículo nesse horário de pico entre o bairro e o terminal. Ainda assim, a gente percebe que não é suficiente para atender toda a demanda registrada. E a gente vem trabalhando para que no próximo contrato, na próxima concessão, a gente consiga, se não resolver completamente todos esses problemas, pelo menos minimizá-los com uma frota mais nova, com veículos mais modernos que tragam mais conforto para os nossos usuários. Como que vocês conseguem fazer esse aumento, por exemplo, de frota ou mudar uma linha? É um projeto muito difícil? Tem que ser feito de um ano para o outro? Como que funciona nesse caso? Porque quando o pessoal vê essa reportagem já pensa, não, a gente está vendo que o problema existe, tem que colocar mais ônibus lá. É algo simples assim ou é mais burocrático? Na verdade, esse é um dos grandes desafios do sistema de transporte como um todo, não só em Cascavel, mas de uma forma geral. Porque nós temos uma demanda muito grande nos horários de pico, onde toda a frota disponível ela está em operação, e nos horários entre picos, como a gente percebe no dia a dia, o movimento ele cai de uma forma bem drástica. Então, o grande desafio está justamente em equacionar, em se equilibrar o custo com a demanda. Porque um veículo ele tem um custo de mais de 300, 400 mil reais a depender do modelo. Então, a empresa ela vai fazer esse investimento desde que haja uma demanda suficiente para essa utilização e que haja
consequentemente, o seu equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E como que é feito isso? É através da tarifa. Por isso que a gente chama isso do maior desafio do serviço, porque sabemos da necessidade, em contrapartida temos essa questão relacionada ao custo, que se não tivermos todo esse cuidado, a tarifa que hoje é de R$ 4,50 e que já é considerada cara por muitos usuários, seria ainda muito mais elevada. Desafio de equilibrar, então, a qualidade e o valor, que é o que o usuário espera também. Vou dar um pulinho até Foz do Iguaçu, porque a tecnologia ela chega como aliada dos usuários do transporte público lá. Através dos smartphones, será possível agora acompanhar em tempo real onde estão os veículos. O Fidel explica pra gente, olha só como vai funcionar. Para a grande maioria dos passageiros, o aplicativo ainda é novidade. Você conhece o Clivibus, um app de celular que monitora o trajeto do ônibus? Não. Você conhece o Clivibus? Ainda não. Você conhece o Clivibus, um aplicativo do celular que a empresa do transporte criou para você poder monitorar o ônibus que você usa via GPS? Não tinha visto ainda. O aplicativo está há mais de uma semana disponível. Ele foi criado para monitorar via GPS os ônibus do transporte público em Foz do Iguaçu. O passageiro pode buscar as informações necessárias que ele deseja, né? Por linhas, por horários, trajetos. Então ele veio para agregar mais funções ao transporte coletivo. O Luiz gostou de saber que agora ele vai poder administrar melhor o tempo dele e instalou o app no celular quando descobriu para que ele servia. Você sabe onde é exatamente que o ônibus está, para, por exemplo, sair de casa, ou você está comendo um lanche aqui mesmo, você sabe exatamente onde que o ônibus está e é muito importante, muito legal. O app se chama Clivibus e pode ser baixado de graça na loja de aplicativos do celular. Dos 87 ônibus em circulação, 22 não estão equipados com o GPS. Isso quer dizer que, em algum momento, o aplicativo não será tão útil assim para o passageiro. Até porque os ônibus costumam ser revezados entre as linhas periodicamente. O passageiro pode ficar tranquilo porque ele pode buscar as rotas igual, vai estar ali disponível, e principalmente os horários. O que ele não vai conseguir olhar é se o ônibus, em alguns casos, se o ônibus não está chegando. Mas dentro dos próximos 1 semana, 2 semanas no máximo, já vai estar disponível essa informação online em toda a frota. Se eu estiver em outro lugar e precisar um ônibus no exato momento, eu posso ver onde eu encontro, né? Tipo, na rua de cima, na rua de baixo, onde passar eu tô, né? Já tô atualizado de quando que ele vai passar. Então vale a pena o aplicativo? Vale a pena, né? Ainda em processo de adaptação, ainda sendo colocado na prática, então vai um tempinho, mas os usuários de Foz do Iguaçu vão ter acesso a essa tecnologia, vão poder baixar e acompanhar na palma da mão. Larissa, esse exemplo que vem de Foz do Iguaçu, tem algo parecido aqui em Cascavel, que já é feito, onde o usuário ele consiga ter esse acompanhamento dos ônibus, das linhas, ou, por exemplo, um aplicativo onde ele consiga um canal direto para fazer uma reclamação sobre uma linha, por exemplo? Temos sim. O site da Transitar, ele oferece informações estáticas, mas a Valicim, que é responsável pelo sistema de bilhetagem, ela oferece um aplicativo para os usuários que faz justamente essa consulta de destinos, itinerários, indicação de rotas, tempo de espera do passageiro, que é uma ferramenta para que possa se programar de uma forma mais adequada à sua viagem. E para a próxima concessão, além desse aplicativo para acompanhamento em tempo real, teremos vários outros situações, fatores que contribuirão para uma qualidade melhor do sistema, como, por exemplo, os próprios indicadores de desempenho, em que a população terá um papel fundamental nesse processo, já que um dos indicadores é a satisfação do munícipe. Então, pesquisas serão realizadas anualmente para que a população possa dizer qual que é a sua visão, sua percepção em relação ao serviço, se ele é ruim, se ele é bom, e isso vai trazer uma penalização na remuneração da concessionária. Então, são vários fatores, vários incrementos em relação ao que nós temos hoje, todos eles visando a qualidade do serviço, para que a gente possa ter aí uma nova concessão que atenda, sim, de fato, às necessidades da nossa população usuária. Larissa Boing participando conosco aqui, esclarecendo algumas dúvidas, discutindo conosco transporte público, o modal que é feito em Cascavel hoje, algumas linhas como nós mostramos aqui, ela que é coordenadora da parte de transportes da Transitar, 7 horas e 10 minutos.
E você que está com a gente pode sugerir mais reportagens pelo